Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao canal Vips Crochê e outros artesanatos. Na aula de hoje, vamos dar sequência à parte 2 das comidinhas para a Barbie. E para isso, vamos precisar de cola de silicone, cola branca e a cola instantânea. Aquela embalagem daquele docinho que vem com uma colherzinha pequenininha pra gente estar raspando. Botão. Acetato. Uma ponteira de cola colorida. Massa de biscuit. As panelinhas que a gente fez na aula anterior. Tampinha de garrafa de cerveja, dessas aqui de metal. Estilete, tesoura, tinta guache, miçanga, fio, esmalte e um pouquinho de trigo. Vou pegar a minha pontinha da cola colorida e vou cortar aqui. Eu só preciso desse conezinho. Então, vou pegar o estilete. Lembrando de, se você for criança, peça ajuda de um adulto. Né? Não mexa com o estilete sozinho. Então, aqui, vou só cortar essa ponta. Cortei, e eu vou utilizar só esse pedacinho. O que é que eu vou fazer primeiro? Vou colocar aqui na ponta do meu palito, vou vir com o esmalte amarelo e vou pintar. Porque ele vai ser a casquinha do meu sorvete. Esse aqui, como era uma pontinha transparente, creio eu que só uma de mão de esmalte já seja o suficiente. Eu vou prender ele em algum lugar, espetar ele para ele secar. E eu já vou começar a fazer a bola de sorvete. Eu tirei um pedaço de massinha de biscuit. Vou vir escolhendo minha tinta guache de novo. Eu acho que agora eu vou tentar fazer um cor-de-rosa. Então, vou pegar um pouquinho. Nem precisava muito, né? Mas vou pegar um pouquinho do branco e um pouquinho do vermelho. Vou ver que cor que vai chegar aqui. Pra eu tentar fazer um rosa. Então, aqui você vai deixar na cor que você escolher, o que você quiser, né? Eu, no caso, vou tentar fazer um tutti-frutti, um morango, não sei que cor que vai virar aqui, mas tentar chegar, eu queria um tom chicletes, na verdade, mas eu acho que vai ser um pouquinho impossível. Mas aí, você vê, dando uma corzinha bacana, já tá ótimo. Ou você pode fazer assim, ou você pode fazer a bolinha do biscuit e pintar depois que ela estiver seca, depois você pinta com um esmalte. Aí, não sei, você faz o que você achar melhor.
eu não tô conseguindo chegar na cor que eu gostaria, eu acho que eu vou acabar indo com pintura com esmalte depois. Se você tiver tinta para pintura em tela, é o ideal, assim, para pintar a massinha. Como eu não tenho, eu pinto ela com a tinta guache mesmo, mas aquela lá você já escolhe a cor que você gostaria. Então, aqui eu não vou conseguir chegar no tom, então vai ficar assim mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Já vou fazer uma bolinha. Vou empurrar minha tinta pra cá. Essa bolinha tem que ficar o mais perfeitinha possível. Então, vou amassar de novo que não tava. Lembrando que, né, a massa de biscuit, ela é a base de água não, de cola. Então, se eu vier com água depois, passando o dedo nessas imperfeições, ela vai acabar sumindo tudo. Só que eu vou fazer um sorvete, então, né, vou pegar um alfinete e vou vir alfinetando várias vezes. Então, eu vou fazer isso por tudo. E depois eu volto mostrar como tá ficando. Aqui já secou a minha casquinha, né? A minha pontinha de cola colorida. Como ela tem um buraquinho por onde sai a cola, eu espetei o meu palitinho de churrasco só pra tá me auxiliando a fazer a grudar a bolinha agora. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a cola instantânea, vou passar aqui na voltinha, né? Passei em torno. E eu já tinha feito a minha bolinha com biscuit. Então, o que que eu vou fazer? Vou fixar e aguardar um pouco. Olha como ela dá um efeito bem bacana. Deixa eu pegar. Quando a gente faz assim. Olha que legal que fica. Então, fiz uma. Acho que eu gostei dessa cor, vou acabar deixando nessa cor mesmo. Só vou pegar, aproveitando que o meu biscuit ainda não secou, vou pegar os pedacinhos onde não tem furinho e vou fazer uns furinhos só pra ficar tudo igualzinho. Fiz assim. Deixa eu prender aqui de novo. Mas eu quero colocar mais uma bola de sorvete. Então, vou pegar outro pedacinho de massa de biscuit. Vou mexer bastante nele pra ele ficar molinho. E dessa vez, eu acho que eu vou pegar um tomzinho de azul. E vou misturar aqui, até ficar uma corzinha bem bacana. Acho que nessa pegadinha de tom pastel, eu acho que só uma vez já tá bom. Deixa eu misturar bastante, pra ele ficar bem legal esse tomzinho de azul. Já ficou uniforme a cor, venho fazendo a bolinha. Dessa bolinha, eu tento deixar um lado um pouco mais plano e outro lado eu vou dando umas puxadinhas nela. Umas beliscadinhas, vamos dizer assim. Pra ele dar meio que aquela sensação de sorvete escorrendo, um sorvete por cima do outro. Então, né, a hora que eu colocar aqui assim, ele vai ficar uma coisa legal.
Então, vou dar uma beliscadinha mesmo. Vou vir assim. E agora eu venho com a cola branca. Deixa eu só fixar de novo aqui. Venho com a cola branca e pingo um pouco aqui por cima. E vou grudar minha outra bolinha de sorvete. Aproveitando que ela tá molinha ainda, você já começa a ir dando a forma no sorvete, né? Vai ajeitando a bolinha pra ficar tudo bem certinho. Vou vir... Opa, saiu. Vou vir com a agulha. Vou deixar ali apoiadinho aqui. E vou espetando que nem eu espetei a massinha cor-de-rosa. Então, vou espetando por tudo. E assim que eu terminar, eu volto pra mostrar como ficou esse sorvetinho aqui. Só olhando assim, ele já tá uma graça. Eu vou deixar o sorvete secar bem. E lá no finalzinho eu mostro como que ele ficou, tá? Agora, eu já tirei um pedaço de massa de biscuit. Vou deixar ela aqui na minha mão amolecendo. Eu vou pegar os nossos potinhos daquele docinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a tesoura e vou tirar aqui nessa marcação que tem, ó. Então, ele já tem a marquinha pra mim, então eu vou só tirar aqui pra ele virar uma travessa, ó. Aquelas travessas de vidro de almoço de domingo, ó. Bem isso que eu quero. Eu vou vir tirando na marcação. Como um pontinho aqui que eu deixei. Então, aqui eu fiz a travessa. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais daquela misturinha minha com cola e trigo. E vermelho, pra fazer o molho de tomate. Então, eu vou pegar um tanto de cola. Um pouquinho de trigo. E um pouco de vermelho. O porquê que eu coloco o trigo? Porque se eu colocar só a cola, ela vai baixar. Ela vai secar e vai virar em nada. Então, eu coloco um pouco do trigo pra ele dar volume. Então, mas aqui ele ficou rosa. Então, a gente vem de novo. Pega mais um pouco de tinta guache e vai pintar de novo. Acho que agora vai ficar bem vermelho. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Como se fosse uma lasanha. Eu vou colocar o nosso molho de tomate. Imaginário, né? Então, vou espalhando ele aqui.
deixar bem espalhadinho. Vou só dar uma limpadinha aqui, porque eu vou precisar de mais, tá? Lembra que eu separei um pedaço de massinha de biscuit. Eu vou voltar com ela. Limpei ali o pincel, porque eu tenho que transformar essa massinha num tonzinho, num tom pastel. Então, eu vou pegar um pouco de amarelo pra um pinguinho de vermelho. Minha massinha já é branca, então, vamos ver se desse jeito aqui eu já atinjo a cor que eu preciso. Por que que eu tô fazendo assim? Porque como o negocinho aqui, o potinho, ele é transparente, eu gostaria de criar uma camada, como se fosse uma lasanha mesmo. Então, aqui eu ia vir com daí uma camada de massa, né, um pouquinho mais grossa para que ela mostre ali na, na lateral, e uma camada de molho. Aqui pra mim nem chegou a misturar, vou colocar mais um pouco de amarelo, para um pouco de vermelho. E aqui é aquela coisa do o misturar bem. Essa parte eu acho um pouquinho cansativa, porque no início você tem até força para mexer com o biscuit, mas depois você vai perdendo, e como o que eu faço é tudo pequenininho, então eu acabo mexendo só com esses dedos aqui, então aí depois começa a ficar um pouquinho ruim. Mas eu vou misturar bem bonitinho aqui e eu já volto pra mostrar se eu atingir a cor. Mas pra fazer o tonzinho de tom, cor de pele é ó, o branco, o amarelo e um pingo de vermelho. Então, eu vou mexer bem aqui e eu já volto. Cheguei nesse tom, né? Ficou um tonzinho de pele. Vou vir só pra mais ou menos tirar os excessos, deixar ele como se fosse um quadradinho, um retângulo, você que sabe. Então, vou tirar aqui o excesso, essas pontinhas. Eu alisei a massa no palito de churrasco mesmo. Acabou ajudando bastante. Então, aqui eu vou dividir em pedacinhos. E vou ir colocando aqui. Então, vou ir colocando como se fosse a nossa... uma lasanha feita em casa mesmo. Eu não sei como vocês fazem, mas aqui em casa a gente vai recosturando até dar o tamanho da forma, ó. Então, aqui eu fiz, vou deixar assim. E agora eu vou vir com mais um pouco de molho, né? Vou fazer mais um pouco e vou jogar aqui por cima de novo. Eu só não achei que eu conseguia, alguns lados eu consegui dar a altura que eu queria. Se eu não conseguir, ó, eu vou vir com mais um pouquinho, ó, da massa, nem que seja só em volta,
só pra dar a altura que eu quero. Vou colocar mais assim, só pra que ela, no cantinho, ela apareça bem. Vou fazer aqui, assim, e vou vir com mais um pouco de molho. Ó, então, a minha lasanha ficou assim. Coloquei... Opa, ela ainda tá molhada. Coloquei ali a massinha. Aí, eu fiz mais uma dessa misturinha com trigo na cor branca. Como se fosse um molho branco. E mais uma vermelha de novo por cima. Então, ficou a misturinha com trigo, cola e tinta vermelha embaixo. Aí, a massinha, né, na corzinha de um tonzinho de pele, um amarelinho, meio cru, no meio. Aí, mais a misturinha de trigo no branco, ou na cor do trigo mesmo, como se fosse um molho branco mesmo, e o vermelho por cima. Agora, só pra dar uma finalizada, eu vou vir vou pegar giz verde e giz amarelo, e vou raspar um pouco dele. O verde, não muita coisa, que o verde, eu vou jogar por cima, né? O verde simbolizando uma salsinha, né? Bem pouquinho. E mais do amarelo para representar o queijo. Então, o amarelo eu vou raspar bastantinho, que uma lasanha sem queijo não é lasanha, né? Então, já raspei um tanto aqui. Agora, de novo, eu vou aproveitar que tá úmido ali e vou ir fazendo assim, ó. Molhei a pontinha do meu palito. Vou ir colocar primeiro o amarelo. E depois eu vou colocar o verdinho. Que o amarelo representando o queijo como se fosse uma outra camada, né? Que a gente coloca sempre bastante queijo em cima. E coloca um cheiro verde só como um detalhezinho. Então, é o que eu vou fazer aqui. Vou colocar bastante queijo. Deixa eu juntar aqui. Eu só não faço de pegar um punhado e jogar por cima, porque eu sempre erro. E fica aquela coisa assim, de fica um lado com muito e o outro lado um pouquinho, assim, feio, desproporcional. Então, eu prefiro meio que ir colocando um a um, pelo menos a gente vai vendo aonde a gente vai colocar. Já coloquei o amarelinho, agora eu venho e vou colocando o verdinho bem aleatório, assim.
Aí, lembrando que eu não preciso passar cola, porque, bem dizer, essa misturinha, né, que tá ali por cima é cola. Então, a hora que ele secar, ele já vai estar tudo bem preso. Eu falei que ia dar só um detalhezinho no verde e tô tacando um monte, né? Não sei, ficar coloridão. Ó. Então, assim que ficou a minha lasanha. Aí eu vou esperar secar bem. E daí eu mostro de novo como ficou. Não dá pra eu ficar virando ela agora, porque tá muito líquido ainda, senão ela mexe bastante. Aí, vou voltar, pegar o meu sorvetinho, olha, que ele ficou assim, ó que graça. Eu posso vir e com as raspas do giz de cera e grudar ele por cima, como se ele fosse um confete. Mas isso eu vou deixar pra fazer depois. Então, esse eu vou esperar. Aqui daria pra fazer uma outra lasanha de um outro jeito, um escondidinho. Aí, usando a mesma técnica, aí você inventa o que você gostaria de fazer. Eu pensei em fazer alguma sobremesa com chocolate, mas vou ter que estar vendo como que eu vou fazer. Mas, ou fazer um pavê, acho que um pavê ia ficar bem legal. Fazer as bolachinhas, né, naquele tom pastel. Como se fosse o arrozinho que a gente fez, mas dando uma achatadinha e vindo, enfeitando todo ele. Eu acho que ficaria bem bonitinho. Mas a hora que eu fizer, eu mostro, né, como que ficou. Mas eu acho que eu vou acabar guardando pra fazer depois. E agora, a última coisa que ficou faltando a gente fazer foi a torta na latinha na tampinha da garrafa de cerveja. Eu tinha falado lá no início do vídeo pra gente pintar, a minha ficou assim. Agora eu vou fazer de novo mais um pouquinho de massa de biscuit, em tom de... Aquele amarelo queimado, um tom de pele. Vou pegar... Ou eu posso fazer até em tom de chocolate, peraí. Eu tenho uma massinha marrom. Eu falei na outra fazer o pavê, eu fiquei pensando em chocolate, ó. Vou vir aqui com meu pãozinho de marrom, que já tá pronto. Vou misturar bem. Tô com a mão suja, ó. Normalmente, mexo no biscuit com a mão limpinha, porque o biscuit, ele pega muito sujeira. Ó, vou fazer um rolinho, uma bolinha, né? E vou achatar. Fiz a minha bolinha, comecei a achatar ela. E vou ir colocando aqui por dentro. Vou aproveitar, vou vir com o dedão assim, fazendo uma borda. E pra eu conseguir colocar um recheiozinho ainda, ó. Acabei apertando pra cá.
Então, aqui, já fiz a bordinha, coloquei a massa. E o que eu vou fazer? Eu posso vir recheando ela, fazendo aquele mesmo esquema da cola com trigo. Só que dessa vez, a única diferença é que eu vou colocar um pouquinho de miçanga junto. Então, vou colocar, não preciso de muito, porque minha tortinha ali é pequena. Coloquei ali, vou colocar cola. Vou misturar bem. Não vou deixar no tomzinho de vermelho. Vou puxar para um outro tom. Porque as bolinhas que eu vou colocar não são vermelhas. Vou tentar puxar para um tomzinho de lilás. Deixa eu misturar bem. Vou vir com um pouquinho de miçanga. E já vou jogar aqui dentro junto. Agora, eu vou colocar tudo aqui no meio da minha torta. Vou ajeitar ela bem bonitinho aqui. Por que que eu falo sempre pra ajeitar bonitinho? Porque a hora que ela secar, a cola vai descer. O que vai manter isso aqui um pouquinho mais cheinho é o trigo. Então, se você não deixar ajeitadinho, ele vai descer e vai ficar com falha, e vai ficar muito feio. Então, eu vim, fiz ali com a bolinha. As bolinhas ajudam a deixar mais cheinho. E se alguém perguntar, vai ser uma torta de chocolate com blueberry. Nem sei se fica bom, mas pra falar dá pra ser assim. Agora, eu vou pegar o meu giz marrom. Vou vir fazendo, raspando ele de novo, né? Posso raspar bem. Venho com a ajuda do meu palito de novo. Eu vou ir grudando, como se fosse um granulado por cima.
Olha que lindinho que ficou. Não virou uma... Agora parece uma torta de brigadeiro. Mas... Ó, então, a nossa torta, depois de seca, ficou assim. Aqui agora já tá tudo seco, já passou 24 horas, então já secou a cola do café, já tá bem sequinha agora. O meu sorvetinho. Ó, daquele botão que coube a casquinha do sorvete aqui, eu coloquei aqui embaixo 4 miçanguinhas para que ele fique em pezinho e o meu sorvete fique apoiado. Então, já travei aqui minha tampinha no bacon com ovos. A lasanha, seria uma lasanha, né? Ela já tá seca, ela já tá... Quer dizer, ainda tem um pouco mais pra secar, ela ainda tá molinha, mas como ela é uma camada grossa, ela vai demorar bastantinho pra secar. A minha panelinha de arroz, ó, eu resolvi colar a tampinha aqui pra ficar assim, que eu acho que se eu não colasse, provavelmente eu ia perder a tampinha. O meu macarrão com almôndegas, esse eu não vou colar a tampinha, porque se eu colar eu não enxergo. E se eu deixar ela só meia tampada, fica estranho. Porque, normalmente a panela do arroz a gente deixa meio tampado, agora macarrão, não. Então, vou deixar assim mesmo. Aí, o que eu fiz que eu não mostrei foi o liquidificador com o suco. Eu peguei a cola de silicone, fui despejando aqui um tanto. E depois que nem na xícara de café, né? Fui despejando, só que eu não deixei ela secar e pintei depois. Eu já peguei um pouquinho da tinta guache amarela e fui misturei ali junto. Ela faz uma lambança, mas a cola de silicone, ela na mão, ela vai secando e vai virando tipo uma massinha. Então, eu consegui limpar a borda aqui e empurrando tudo pro fundo. Se você quiser colar aqui também a tampinha eu acabei colando. Eu colei porque a tampinha, por experiência própria, eu sei que eu perco essa tampinha. E a outra coisa de diferente, eu tinha um botão diferente, que ele parecia pra mim um potinho de sorvete, de quando a gente vai na sorveteria, pegar as bolas de sorvete, e eu resolvi fazer assim. A mesma coisa, pintei as bolinhas de sorvete, né, com tinta guache, fiz bolinha e vim com alfinete fazendo vários furinhos. Colei ela no botão e vim com as duas pontinhas do palito de dente e vim só fazendo com a pontinha do esmalte marrom, fazendo esses detalhezinhos como se fosse aquele canudinho que a gente coloca no sorvete. E ficou assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber o aviso dos novos vídeos. Me siga pelas redes sociais no @vipscrochê e até o próximo vídeo. Tchau!